Já diz o ditado que quando a gente aponta um dedo, existem outros 3 apontados de volta pra gente. O que é a projeção? Esse grande entrave no processo de individuação, nas relações, na convivência com as pessoas. Bora bater um papo e tomar um café? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, fundada por Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, e por isso mesmo essa psicologia é conhecida como psicologia junguiana. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento, porque também sou ator e dramaturgo. Inclusive, eu tenho uma dramaturgia novinha que acabou de ser lançada como e-book na Amazon. Dá para ler pelo Kindle, dá para ler também pelo aplicativo, pelo celular, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E por que eu gosto tanto de teatro, né? Porque o teatro ele possibilita a gente ver questões nos outros e ver questões na gente também. O teatro, enfim, é uma espécie de projeção, né? Mas projeção é só questão negativa? A gente vai conversar sobre isso. Nos meus textos eu sempre trago camadas psicológicas, eu já tenho um outro texto também chamado Sonho em Ebulição. Aliás, quero convidar você para fazer parte, do curso que eu vou dar dia 10 de dezembro. As informações estão no meu site, é um curso sobre a crise da meia-idade. Essa questão que é tão importante, é o vídeo mais visto aqui no canal, né? E creio que Sonho em Ebulição, essa minha dramaturgia, está falando diretamente sobre essa revisão da vida. Quando as coisas não estão encaixando, o que a gente faz? Né? E vocês vão perceber no vídeo de hoje que isso também se entrelaça com essa questão da crise da meia-idade, que a gente também chama de metanoia, tá certo? Então, bora conversar um pouquinho? A palavra projeção não é exclusiva do campo da psicologia. A gente acaba utilizando essa palavra para simbolizar exatamente, isso que é esse mecanismo de externalizar algo. Quando, por exemplo, você tem um projetor de cinema, ele está projetando uma imagem através de uma luz, de uma película, ele projeta, ou tecnologias mais modernas, ele projeta essa imagem numa tela em branco. Só que a gente já tem alguns conceitos que a gente vai retomar daqui a pouquinho, dentro da esfera psicológica, dentro do contexto psicológico. Mas, creio que dentro das abordagens da psicologia, duas acabam utilizando com muita frequência essa terminologia, esse conceito da projeção. A gente tem a psicanálise freudiana, que surgiu ali com Freud, mas as outras psicanálises que não são a freudiana, a ortodoxa, elas acabam utilizando ali também do conceito da projeção como um mecanismo de defesa, onde aquela pessoa, quando ela nega algo sobre si, ela diz que é o outro que é ou que deseja, seja um desejo que ela tem, seja algo que ela mesma é, que ela não aceita, seja uma característica de personalidade, seja um desejo que ela considera imoral ou algo assim, e por aí vai. Essa projeção vem numa forma de defesa. Quando a gente fala dentro da psicologia analítica, ela também tem essa vertente, A gente também pode entender a projeção dessa forma, mas a gente também entende ela como tudo aquilo que eu estou externalizando de dentro de mim, Para a relação, para me relacionar, eu estou projetando algo que está aqui dentro de mim, eu estou verbalizando, projetando. Entretanto, a gente acaba ficando muito mais atento às questões das projeções sombrias, onde a sombra a gente entende como aquilo que é ou algo muito negativo, mas algo também que é inconsciente, algo que eu não sei sobre mim mesmo, tá? Então, por exemplo, eu vou falar que uma pessoa é chata, mas na verdade eu tenho ali um ranço com aquela pessoa, e se a gente for ver ali, botar uma lupa, o chato na verdade sou eu, ou ela até pode ser chata também, mas eu estou implicando porque tem ali aquela questão inconsciente de eu implicar com o outro aquilo que eu mesmo sou também, ou só jogar para o outro aquilo que eu sou também. A gente também tem uma possibilidade de projeção, que é jogar características humanas, características nossas para aquele objeto, ou aquilo que a gente está vendo, para aquele desenho, para aquela arte, Então a gente também pode atribuir, sabe aquela história assim da gente ver duas pessoas estão vendo uma mesma figura que nem é humana, uma estátua que nem é algo que nem é humano, uma fala assim, nossa, isso parece tão triste. A outra fala, nossa, mas isso me parece tão potente, tão corajoso e tão alegre. E
às vezes a gente está jogando para aquele objeto que não diz nada, que é neutro, né? Se outra pessoa chegar para fazer um desempate, seria neutro, mas na verdade também não é neutro, porque ela também está colocando coisas dela em cima disso também, sendo patológicas ou não. E essa patologia a gente entende como sendo esse algo que eu não reconheço em mim, ou que eu não conheço em mim. Mas existem projeções que elas também favorecem, né, a gente conquistar coisas. Por exemplo, quando a gente acaba projetando em um ídolo algumas características, em um líder, em um professor, em algumas pessoas, em algumas biografias, a gente projeta nessas pessoas as nossas próprias questões. Como assim, Rodrigo? Mas se eu estou admirando a coragem dele, a determinação dele, né? Como que eu estou projetando nele? Aí eu te conto um segredo, que não é segredo. Aqui a gente está usando um referencial da psicologia analítica. Ou seja, a nossa estrutura da psique, né, toda a nossa parte psíquica, tem uma partezinha lá, né, que não dá para saber exatamente onde, mas a gente vai falar em termos de conceito, porque não existe um equipamento para medir e verificar, olha, é exatamente aqui, tá? Então a gente está falando conceitualmente, o que sim é ciência, e a gente coloca isso como sendo uma questão de discussão teórica de conceitos que funcionam, que existe uma validação em termos de observação e empirismo. Então, o que acontece? Dentro da nossa psique existe um inconsciente coletivo, que é igual para todos os seres humanos. O que é esse inconsciente coletivo? Ele é como se fosse uma caixinha, tá? Com todos os comportamentos possíveis. Vamos pensar naquela caixinha de amigo secreto, já que a gente está chegando no fim de ano? Cada papelzinho de nome seria o equivalente a um comportamento possível. Arquétipo a gente pode entender como um sinônimo de comportamento também, uma forma universal de comportamento. Tá, Rodrigo, mas raiva, por exemplo, eu manifesto de um jeito. A minha raiva, quando eu tô com raiva, eu manifesto comendo. E eu, quando tô com raiva, eu manifesto no esporte. Eu vou descontar no esporte. Sim, existem variações da raiva. Então a gente pode pensar na raiva como um grande arquétipo maior, um grande guarda-chuva, e cada variação existe um padrão muito similar, porque um vai descontar na comida e várias pessoas descontam da mesma forma na comida e por aí vai, né? Então cada uma dessas variações seria um aspecto, uma faceta desse arquétipo que a gente poderia entender como uma vareta desse guarda-chuva maior, que seria, por exemplo, a raiva. Então vamos lá, se todos os comportamentos são arquétipos e temos todas as possibilidades de comportamento dentro da gente, por que uma pessoa manifesta um comportamento e outra manifesta outro comportamento diante da mesma situação? Porque tudo depende da nossa experiência de vida, de como que os arquétipos, né, foram ativados através de complexos que surgiram através de experiências provavelmente traumáticas, que são experiências ou com grande carga afetiva negativa ou com grande carga afetiva também, né? Então a gente tem essa possibilidade desse afeto, é como se ele regasse essa semente e ali brotasse esse padrão que é muito típico e similar em toda a humanidade ou para toda a humanidade. Se a gente pensar num mamão que tem várias sementes, se eu plantar cada uma dessas sementes num solo, esse mamão vai crescer um mamoeiro. Essa semente vai crescer um mamoeiro. Mas como vai ser a característica? Talvez muito similar, mas tudo depende do solo, da inclinação do solo, da umidade do solo, da umidade da região que foi plantada. Pega, por exemplo, pé de café. Acho que talvez vocês já tenham visto no mercado que os cafés têm lá assim, ó, escrito, aqui no Brasil, tá? Região da Mogiana Paulista, região do Cerrado Mineiro, tantos metros de altitude, né? Por quê? O café, se você planta em regiões mais próximas do mar, ele dá, mas não dá tão bem. Ele não vai ser um café de tanta qualidade quanto em outras temperaturas e outras altitudes também. Rodrigo, mas não plantavam café no morro do Rio de Janeiro, lá na Floresta da Tijuca? Porque vocês sabiam que a Floresta da Tijuca foi reflorestada? Porque sim, lá era tudo cafezal. Você acredita? Mas quando começou a ter uma crise hídrica, precisaram transferir do Rio de Janeiro e também reflorestaram grande parte dali da Floresta da Tijuca. Mas se você reparar, apesar de ser no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está no nível do mar, mas a Floresta da Tijuca era mais alta. Qual a altitude do Cristo Redentor? Estamos falando deste morro, desta região.
Cristo Redentor, que está no Corcovado, mas tem sim ali toda a Floresta da Tijuca, toda aquela altura ali que está bem acima do nível do mar. Então, tudo isso influencia. E isso influencia também, a gente também percebe essa influência acontecendo, né? Essa questão acontecendo, essa dinâmica acontecendo também em termos psicológicos. E aí a gente tem a questão da projeção. Quando ativo um complexo em mim, geralmente eu não tenho consciência desse complexo. Rodrigo, mas como assim? Por exemplo, eu aqui estou gravando um vídeo com vocês, tá? Eu tenho uma luz aqui e outra luz menos intensa desse outro lado aqui, tá? Então aqui tem uma luz mais forte, aqui tem uma luz menos forte, para dar uma tridimensionalidade no rosto. Isso é uma técnica que a gente tem para gravação de vídeo. Essas luzes estão projetando sombras em mim. Psicologicamente, né, o que não está na luz da consciência, o que não estou consciente, está na sombra. Eu não consigo ter acesso muitas vezes. Se eu pegar essa luz aqui e fizer uma sombra aqui, ó, até vocês conseguem ver a sombra aqui. Mas a luz que está projetando em mim aqui, tem uma sombra aqui atrás de mim. Eu não consigo ver, porque os meus olhos estão só aqui. Então não dá para a gente ser consciente de tudo o tempo todo, né? Isso já é próprio do ser humano, né? Então, assim, o que a gente pode parar para pensar? Quanto mais perto da luz também, teoricamente, maior é a sombra. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tomo consciência de mim, mais coisa eu preciso trabalhar. Mas não é um trabalho necessariamente de autoflagelo, né? Mais coisa eu vou tendo espaço para conhecer, mais contextos eu tenho possibilidade, né, de me relacionar, de interagir, de reconhecer aquilo que eu jogo para o outro. E aí a projeção não necessariamente é um mecanismo de defesa onde eu estou jogando aquilo que eu não aceito em mim para o outro. Eu sou invejoso, eu vou falar que tal pessoa é invejosa. Eu tenho um grande potencial de trair meu parceiro, minha parceira, e aí eu crio ali uma situação onde eu creio que ele também é capaz de agir da mesma forma que eu não reconheço em mim, porque eu coloco um discurso de um ser muito correto, muito ético, mas na verdade quem está mais propenso seria eu a fazer essa traição. Mas eu jogo para o outro, porque aí eu acho que o outro vai agir comigo como eu poderia agir com o outro. Isso também é projeção sombria, porque eu não tenho consciência, muitas vezes, disso que está acontecendo. E aí, quando eu começo a tomar consciência desses mecanismos, eu preciso começar a recolher essas projeções. É como se eu estivesse jogando lixo para fora, mas eu preciso recolher esse lixo. Curioso, né? Se a gente parar para pensar, tempos atrás, era muito frequente a gente ver as pessoas jogando lixo pela janela dos carros. Hoje em dia é difícil. As pessoas já andam com a sacolinha, né? Começa a ter uma consciência, né? Uma conscientização acerca até do meio ambiente. Na praia eu acho que é uma exceção, porque, gente, às vezes estamos no verão, né? Vocês vão passear pela praia e alguns de vocês vão pela praia. Eu fico muito triste de chegar numa praia e ter garrafa de cerveja no chão, tampinha de cerveja, embalagem de salgadinho, né? Às vezes caco de vidro, né? Se a tua garrafa quebrou, tira ela dali. Um dia a garrafa de alguém pode quebrar e machucar o teu pé, ou o teu filho, a tua mãe, qualquer pessoa, teu bichinho de estimação, né? Apesar de que bichos não devem estar na praia, mas a gente sabe que não é isso que acontece. Mas enfim, você percebe que é sempre uma conscientização daquilo que a gente joga para o outro. Então estamos falando de coisas negativas, por exemplo, ciúme, de inveja, de raiva. Eu jogo para o outro aquilo que eu mesmo sou ou aquilo mesmo que eu percebo no outro porque eu sou igual. O outro pode ter aquilo também. Mas aí a gente entra para uma outra esfera da projeção, né, que é exatamente relacionamento. Não necessariamente relacionamento amoroso, mas relacionamento em si. Que é o quê? Eu jogar as minhas expectativas, seja nos meus filhos, nos meus pais, nos meus vizinhos, nos meus irmãos, nos meus avós, nos meus tios. Quem mais? Professor, instituição, o cônjuge, a conja, né? A gente tá o quê? Às vezes esperando que o outro resolva aquela ansiedade que é nossa. E a gente deposita no outro toda essa carga intensa e muitas vezes desumana, né, de expectativa que o outro não vai cumprir. E mesmo que o outro se proponha a cumprir, por questões de desentendimento prévio,
a gente precisa entender algumas outras coisas também. O que é meu, o que é dele, né? Então, de repente, existe sim um movimento de reparação. Mas até quando, às vezes, nessas questões de reparação, né, onde eu espero que o outro repare algo que ele fez, mancada que ele deu para mim, quanto que eu estou projetando traumas meus, até que nem tem a ver com essa pessoa, traumas anteriores, que eu estou projetando nessa outra pessoa, achando que ela que vai ter que suprir o que está aqui dentro. E mesmo que ela mesma tenha pisado na bola, perdão é uma coisa que nem sempre vai ser possível, tá? Porque perdão muitas vezes é da esfera do divino, tá? Então às vezes eu não consigo perdoar, mas se eu não consigo perdoar, eu vou ter que lidar com isso. E o que eu vou fazer lidando com isso? Espera-se que maduramente, mesmo tendo ali a dificuldade com o perdão, eu recolha aquele meu algoz interno, porque às vezes eu fico um galo cego, brigando com o outro, querendo que o outro repare aquilo para mim de todas as formas possíveis, tá? E que contexto, quando eu falo isso, que contexto que você pensou? Me diz, eu falo a seguinte frase, o outro deu uma mancada comigo, eu vou ficar agindo como um algoz, cobrando dele que ele repare isso incansavelmente. Às vezes não tem fim, não tem limite. Quando que vai ter fim? Quando eu falo essa frase, me diz, escreve aqui nos comentários o que veio para você, né? Se você se sentir confortável, porque às vezes a gente acaba se expondo, ninguém precisa se expor. Mas eu gosto quando tem comentário. Pode deixar um joinha, um like aqui para mim, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que precisa compartilhar. Mas provavelmente essa situação que apareceu na tua cabeça deve ter a ver com alguma injustiça ou algumas injustiças que você sofreu. Seja uma reparação parental, ou seja, dos nossos pais com a gente, de um profissional que deu uma mancada com a gente, de um irmão, de um amigo, de um namoro, de um casamento, de um noivado, ou que seja. Então, às vezes, a gente tem as nossas feridas que nem começaram hoje, são lá de trás, né? Então, por exemplo, se eu tenho essa questão com essa mancada que o outro deu, será que isso se repetiu de outra forma lá atrás? Porque às vezes eu vou com muito sangue no zóio do outro aqui para cobrar o outro hoje, sendo que a minha ferida maior nem é com o outro, é lá de trás. Isso é a gente olhar para as nossas projeções, recolher as nossas projeções. Lembrando que todos somos livres e todos temos teto de vidro, todos nós damos mancada. E se o outro mancou com a gente também tem potencial para mancar com o outro, né? Claro que algumas mancadas são muito piores do que outras, a gente sabe disso também. Cada situação é única, mas não dá para a gente colocar regra aqui. Mas eu estou buscando aqui uma conversa com vocês, para a gente ampliar essa noção, porque acaba acontecendo muito, por exemplo, até em contexto político, onde eu não reconheço em mim a minha corrupção, aqui no nosso país, tá? E aí independe o lado do partido, independe, tá? A gente sabe que tem uns que pisam mais na bola do que outros, eu não quero briga aqui neste canal, crianças, eu bloqueio e denuncio o comentário briguento e raivoso e ponho no canto do castigo, tá? Ok, é assim aqui. Não tenho problemas em dizer que aqui a gente não tolera intolerância, nem preconceito, nem racismo, nem nada, nem homofobia, nem de nenhuma ordem. Mas a gente vê muitas vezes, quando estão ali as eleições acontecendo, as pessoas acusando as outras o que o seu próprio lado tem de teto de vidro. E quantas vezes a gente não vê uma pessoa acusando o outro lado de corrupção? Eu não estou dizendo que o outro lado não tem, tá? Acusando o outro lado de corrupção, sendo que a pessoa não olha para a própria corrupção. Um tempo atrás, uma colega, ex-colega, uma ex-querida, muito querida minha, ela trabalhava como uma certa profissão autônoma e ela não podia emitir recibos dentro daquela categoria de trabalho dela. Então, ela, em 2018, estava com sangue no zóio com relação à corrupção, mas a corrupção era da política, porque ela mesma pegava os recibos de outras pessoas em outros nomes, de outros profissionais, com consentimento destes, e fornecia para seus clientes. Isso é grave, tá? Isso é grave.
Como eu não quero mexer com isso, então o que eu acabei de falar foi uma suposição, tá? Não tem como provar. Vamos dizer assim dessa forma, ok? Mas vocês devem imaginar que isso é uma situação bem possível de acontecer, mesmo que ela seja, que eu esteja dizendo que agora que ela seja hipotética, porque eu não quero problemas com a lei. Mas enfim, o quanto que a gente joga para o outro aquilo que é nosso, o quanto que a gente cobra do outro aquilo que é nosso, tá na hora da gente começar a recolher as nossas projeções e ver que projeção não é só no contexto amoroso, não é só no contexto de pai e filho, quando eu quero muito que meu filho seja tal profissão, às vezes eu castro essa pessoa, o filho ou a filha, tá? Eu tô fazendo castração psicológica, essa pessoa não consegue ter uma possibilidade de crescimento porque eu tô lidando ali muito mal com os meus traumas que eu não tenho consciência. Então eu levo essa outra pessoa, sequestro essa outra pessoa para minha dinâmica psíquica que tá, digamos assim, de certa forma complicada, adoecida, complexada, com complexos ativos, né? E aí a gente precisa começar a entender que a gente sim também é responsável por aquilo que a gente faz com o outro, né? O outro com a gente, mas a gente também é responsável por aquilo que a gente faz daquilo que o outro fez com a gente. Então, recolher projeção é um eterno entendimento dentro do nosso processo de individuação, que é o nosso amadurecimento rumo à nossa sabedoria, rumo à nossa autorrealização, né? A gente tomando conhecimento dos complexos e diluindo esses complexos. Tem um vídeo aqui no canal sobre sombra, sobre complexos, sobre propósito de vida, sobre individuação. Então fica o convite para vocês irem aqui na descrição do vídeo e darem uma olhada. É isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!